Olá, boa noite. Vamos começar mais uma live. Vamos falar um pouco sobre seguro de vida, independência financeira da mulher brasileira, né? Olha, a Maria já está chegando aqui, a Marta, sejam todas bem-vindas, meninas, mulheres. Vamos falar um pouquinho de nós, né? Do nosso lado feminino, empreendedor, de mãe, mulher, e casa, empresária, e microempreendedor e empresárias de sucesso, né? Tudo que mulher faz é um pouquinho de pretensão, pode ser, mas somos fadadas ao sucesso porque a gente é multidisciplinar, né? Tem assim várias facetas, várias qualidades, e a gente, mês de maio agora, né? É o mês das mães, o mês das mulheres, o mês de Maria. Então a gente pensou em fazer um bate-papo focado então na independência da mulher brasileira, que já não é mais aquela mesma mulher de antigamente, muita coisa mudou. E eu convidei minha amiga Flávia, que já deve estar entrando aí para a gente poder iniciar esse bate-papo. Ela tinha me dito que estava fora de São Paulo, que talvez a internet não ajudasse, mas acredito que logo mais ela cá estará para a gente fazer esse bate-bola e falar um pouquinho assim dessas preocupações, né, que as mulheres têm com o dia a dia e com o futuro, né? O futuro que está sempre à nossa porta, né? Quando é o futuro? O futuro é amanhã. Amanhã já é futuro, né? Hoje é presente, né? Então, assim, o que a gente fez ontem, nós preparamos para hoje. O que nós estamos fazendo hoje, estamos preparando para o futuro que já está aí na nossa porta, já começa amanhã. E a gente não pode ser imediatista, né? Temos que nos organizar, nos preparar. E é uma das coisas que as mulheres costumam focar bem, né? Sempre pé no chão, sempre aí organizadas. Olha, a Flávia entrou, vamos lá. Deixa eu já mandar um convite aqui para minha amiga. Ah, muito bem. Sem áudio. Sem áudio. Você não me ouve? Agora sim. Ah, muito bem, agora eu também te ouço. Empatou. Boa Eu noite. estava aqui divagando com o pessoal que já está entrando, está chegando. Até falei um pouquinho da sua preocupação, que você está fora de São Paulo, né? Não sabia como é que tá a internet por aí, mas parece que está funcionando bem, está tudo certo, né, Flavinha? Tá ótimo. Estou te ouvindo super bem. A conexão tá excelente. Ah, legal, bacana. Seja muito bem-vinda, agradeço a sua disponibilidade, o tempo que você poderá compartilhar um pouquinho do seu conhecimento aqui com a gente. Eu sempre falo para todo mundo que não temos a pretensão de dar aula, não temos a pretensão de ensinar, a gente só quer compartilhar um pouquinho das nossas experiências, dos nossos conhecimentos. E como o mês de maio é o mês das mães, o mês das mulheres, a gente pensou, né, muito mais a Flávia, eu só fui no embalo dela, de falar um pouco sobre a independência da mulher brasileira, que a mulher de hoje já não é mais, né, mudou muito da mulher de antigamente. Então, ela, mesmo sendo mãe, sendo mulher, né, sendo companheira, ela é empresária, ela é empreendedora, ela é investidora, e, no meu sentir, as mulheres elas são muito mais preocupadas, né, com o dia de amanhã. Então, daí surgiu essa ideia, então, da gente fazer esse bate-papo. Então, você seja muito bem-vinda, minha amiga. Vamos dar boa noite para a galera e vamos tocar nosso barquinho. Vamos lá. Primeiramente, muito obrigada, doutora Nancy. Você sabe que é um prazer estar aqui com você, que eu admiro muito a sua pessoa, como amiga, como a minha advogada, como a minha segurada.
Então, você sabe que eu tenho um carinho enorme por você. Obrigada de a gente estar aqui mais uma vez, a terceira live, né? Que estamos juntas. Pois é. Exatamente. Então, ou seja, o motivo dessa live hoje é para, né, dar um chamado para nós mulheres. O mês passado foi mês das mulheres, esse mês foi Dia das Mães, né? E nada mais justo de a gente fazer uma live homenageando as mulheres do nosso Brasil, né? Então, ou seja, eu trabalho numa seguradora americana e hoje grande parte dos segurados são homens e a minoria são mulheres. Só que esse quadro, ele tende ao quê? A pelo menos subir esse percentual da minoria. O porquê? Porque a mulher, ela está, sim, ganhando uma grande força no mercado de trabalho, está ganhando uma grande força em questão de dividir responsabilidades financeiras em casa, e nada mais, obviamente, justo e correto de ela se preocupar em ter uma apólice de seguro. Porque quando uma pessoa ela gera renda, ela tem uma responsabilidade financeira como mãe, como esposa, como filho, ela tem que ter também uma responsabilidade financeira que se algo tirar ela do período laborativo, mediante uma doença, mediante uma invalidez, como é que fica? Como que é o Aham. plano B hoje de uma empresária, mãe, esposa, filha? Como é que fica essa questão do abalo financeiro se ela tirar no caso ela, as funções hoje de provedora do lar? Como é que fica? É bastante complicado, né, Flávia? Eu estava falando aqui, e aí você lembrou bem que na live anterior, pelo menos acho que foi na primeira, nós falamos do seguro como ferramenta de um planejamento sucessório que tanto serve para mulheres quanto para homens, porque assim, um dia todo mundo, né, ninguém vai, como dizia minha avó, ninguém vai ficar para semente, né? Todo mundo vai partir. Mas hoje a gente quer falar então do seguro como uma ferramenta de um planejamento preventivo, justamente por essas questões mais delicadas, né? Que está todo mundo sujeito, homens e mulheres, mas mulheres principalmente, porque assim, muitas mulheres hoje são chefes de família, são responsáveis, inclusive, por uma parte significativa da renda familiar, né? Então, essas mulheres já começaram a despertar e a procurar seguros de vida, é isso? Exatamente. Vou dar um exemplo real que me aconteceu exatamente hoje até. Marido e mulher, ele é o comercial, é um centro de estética de carros, eles fazem manutenção de pintura de carros. Ele faz todo o business do negócio, da manutenção, ele que faz a área comercial. E ela cuida Uhum. dos bastidores, de papéis, ela é a parte do administrativo. Então, eu conversando com ela mesma falou assim, Flávia, partiu dela. Então, para você ver, partiu dela. Falou, Flávia, hoje, porque eu nas minhas reuniões eu falo assim, me conta hoje, me conta da sua vida. Se acontecer algo hoje com seu marido, como é que fica? Ela mesma falou, não fica. Eu não entendo nada do negócio. Não fica. Então, você A já parte dela é administrativa, administrativa financeira, mas quem vende é ele, né? exatamente. Ela falou assim, Flávia, eu não entendo nada do negócio. Nós temos essa empresa há mais de 10 anos, quase 15 anos, mas eu nunca me interessei pelo lado comercial. Porque o meu negócio é cuidar dos papéis, meu negócio é cuidar da parte administrativa e eu não sei fazer esse business. E a minha grande preocupação hoje é ele ter uma apólice de seguro, porque na falta dele, eu vou ter que abaixar a porta desse negócio. E a gente vive daqui. Então, olha a preocupação. Verdade. Você vê, ó, é a visão da mulher empresária, empreendedora, mas aquela de prevenção de futuro, da família, do negócio, porque eles se completam, né? Eles se completam, um comercial, outro administrativo, perfeito. Mas na falta de um administrativo, mais tranquilo você contratar alguém para suprir. E agora, e a cara da empresa, o carro-chefe da empresa, o comercial, já é uma substituição muito delicada, mais complexa. Então, ela tá de parabéns, está perfeita. Então, ela, ao invés de ela contratar o seguro para ela, ela contratou o seguro para o marido, e aí quem é o beneficiário? A sogra?
É lógico que foi ela. Então, ou seja, ela falou para ele, você vai fazer o seguro. Então, ela teve uma voz ativa, porque ainda vivemos numa sociedade onde grande parte hoje dos clientes, eles contratam o seguro, mas ainda fala assim, vou falar com a esposa, eu vou pensar, minha esposa que decide. Então, é muito disso. Só que dessa vez foi ela que falou assim, eu vou decidir. Porque a grande preocupada hoje nessa história sou eu. Se amanhã acontece alguma coisa com ele que tire ele do trabalho, como é que fica? Eu tenho uma filha de 6 anos, um filho de 17 anos, eles ainda estão cursando escola, eles são dependentes financeiros nossos. Então, ou seja, ele vai. E a reunião foi por Zoom, assim, com os dois, falou assim: ele vai fazer uma pólice de seguro para ele, eu nominal. Aí foi aí que eu falei, e obviamente nós vamos fazer uma para você também, doutora Nancy, vamos supor que foi você, não vou falar o nome, obviamente. Nós vamos fazer uma para você, por quê? Porque aí que vem a importância de um seguro também para a mulher. Porque se algo acontecer hoje com a esposa, mediante uma doença, mediante algo que tire ela de gerar renda, ele também vai ter um impacto, porque ele vai ter que contratar alguém no lugar dela, de repente, por um salário diferente. Ela é esposa, ela é da família. Ele vai ter que contratar um terceiro para pôr no lugar dela, para fazer o trabalho dela, e ainda ela vai passar a gerar o quê? Despesa. Despesa, exatamente. Então, ou seja, quando você tem uma pólice de seguro baseado em vida, que esse é o grande lema hoje, não é a pólice de seguro de morte, a gente está falando de a pólice de seguro em vida. Em vida baseado em quê? Em seguros, no caso, se tiver uma perda de renda mediante uma invalidez por acidente. Então, ou seja, existem fatos da vida que a gente não tem bola de cristal. Não controla, não tem controle, né? Não tem controle. Uma invalidez por acidente, estar dirigindo, ser atropelada. Então, ou seja, existem vários tipos de acidente. Recentemente, eu tive uma segurada que ela escorregou pendurando uma planta. Ela foi parar no hospital. Então, ou seja, poderia ser o Gugu. O Gugu foi... O que aconteceu? Ele escorregou, bateu a cabeça e veio a óbito. Acidente doméstico, né? Exatamente. Então, uma invalidez por acidente, uma invalidez por doença. Então, existem funções da vida diária, que é a mobilidade, vestimento, higiene pessoal. Existem seguros hoje, se você tiver, no caso, uma invalidez por acidente, você pode ser a própria beneficiária em vida. Então, ou seja, aquele mito dos anos 80, dos anos 90, seguro é só para morte. Quem ainda tiver com esse pensamento, está na hora de queimar esse pensamento. Investimento em qualidade de vida, né, Flávia? Eu me lembro, assim, né? Eu sou um pouco suspeita, porque, como você disse, né? Você é minha cliente, minha amiga, e eu sou sua cliente, sou segurada, Sim. né? Mas eu me lembro que você falou de tanta doença, tanta cobertura, tanta coisa, que eu, na hora, eu falei assim, bom, é isso que eu quero. Porque tem essa questão da gente, empresário, que trabalha, porque é aquela tal história, né? Temos aqui alguns convidados seus, outros meus, e para quem não me conhece, só para reforçar, eu sou advogada. Agora, imagine só, o que eu vou fazer se eu estiver lá, inválida, alguma coisa, tenho um escritório, eu vou parar de trabalhar, vou parar de produzir renda, como é que vai funcionar? Então, quando você me falou das inúmeras coberturas, foi um atrativo muito grande. E são quantas? Eu lembro que era um monte, Flávia. Eu não gosto de pensar muito, que é para não atrair, né? Mas... Exatamente. Então, assim, também para quem está entrando agora, uma boa noite, Flávio. Eu tenho uma franquia, a minha empresa F. Bozia Seguros Personalizados tem uma franquia de uma multinacional americana, que é uma seguradora, uma das maiores no Brasil e no mundo, que eu comercializo os produtos dessa seguradora. Então, ou seja, qual que é meu papel? Identificar qual tipo de seguro que hoje essa pessoa precisa. Dentre eles, temos esse seguro, qual você falou agora, que chama seguro para diagnósticos de doenças graves. Então, ou seja, existe um pacote que tem 25 doenças, 25 tipos de doenças. Se eu for falar todas agora, eu não conseguiria falar... Lei, não, né? A live não vai dar tempo, dar tempo. É verdade. Mas eu lembro que eram alguns grupos, né? Esses 25 eram subdivididas em grupos, né? E aí, nesse segmento... O que me chamou a atenção
eu me lembro quando você estava fazendo a explicação, é assim, por exemplo, se você já teve um problema de saúde, né? Por exemplo, câncer, mulher tem muito esse tipo de problema. Eu acho que eu não sei estatística, talvez você, enquanto trabalhando com seguro, até tenha essa informação, mas eu Sim. tenho a impressão que a incidência de câncer em mulher é muito maior do que em homem. E eu me lembro que você comentou que o fato da pessoa ter tido câncer lá atrás, que já foi um abalo na vida, se Uhum. ela estiver de alta, curada, algo assim que você explicou, ela pode contratar o seguro, né? No caso é assim, para responder de uma maneira bem profunda. Temos um pacote com 4 módulos de seguro. Desses 4 módulos são câncer, neurológicos, cardíacos e transplante de órgãos. Então, ou seja, em cada módulo são divididos as 25 doenças. Então, vou dar esse exemplo que você acabou de dizer. Eu tenho lá a segurada Maria, que teve um câncer no ano de 2019. O que vai acontecer? Ela vai receber esse seguro que ela contratou do câncer, vamos supor que foi o valor de 100 mil reais, meio milhão. Ela vai receber esse seguro e se depois de 6 meses ela tiver um outro diagnóstico de um desses 3 outros módulos, que um módulo do câncer ela já usou, sobrou quais módulos? Neurológicos, cardíacos e transplante de órgãos. E se ela tiver uma dessas outras doenças, das 23 doenças de eliminação do módulo câncer, ela recebe novamente o seguro. Então, ou seja, ela pode ter 2 diagnósticos dentro de 25 doenças no intervalo de 6 meses para receber 2 vezes. E É aqui, muito bacana isso, né? E é bacana porque, assim, ele é um seguro em vida, mas também em caso de morte tem a cobertura. Então, também é um planejamento sucessório, também é uma preocupação no caso da perda, né? Daquela mulher, tem seus filhos, tem o marido, aquelas que são solteiras, que não têm companheiros, mas pode ter os pais, pode ter um outro beneficiário, também é uma forma de fazer esse planejamento e de preparar a família, né, para esses momentos delicados, ou de uma doença grave, ou até mesmo da perda de um ente querido, né? Ainda mais esses momentos que a gente está vivendo hoje, né, Flávia? Esse momento Covid, né? exatamente. Então, tem uma frase pronta, porém verdadeira, que eu falo assim: pensar no futuro, a prioridade é agora. Porque quando chegar no futuro, foi tarde demais. Então, o que eu acabei de dizer? Pensar numa fatalidade, a gente, será que eu vou ter? Então, é melhor eu contratar enquanto eu estou elegível a ter o seguro. Porque na hora que você está doente, você não consegue mais contratar. Por quê? Aí Porque você não está elegível. Estar elegível é aquilo que o povo fala comumente, que é muito tranquilo, as seguradoras os produtos de prateleira falam muito, que é a questão da pré-existência, né? Não adianta ficar doente hoje, vou lá contratar o seguro para resolver meu problema. Não é esse o objetivo, não é esse o foco, não é verdade? exatamente, a gente contrata enquanto pode contratar. Então, ou seja, quem pode hoje contratar um seguro? Quem hoje, obviamente, não está com um diagnóstico de um câncer, de um infarto, de um AVC, a gente não precisa esperar ter para querer contratar. A gente contrata enquanto está saudável. Porque eu sempre falo, o seguro a gente tem para não usar, mas se tiver um sinistro, primeira coisa que você vai querer é o quê? Receber. Claro, né? Você nem quer, você precisa receber, né? Porque é parte daquele princípio que a gente estava falando, né? Eu fiquei afastada por doença, não consegui trabalhar, não gerei renda, muito pelo contrário, gerei despesa. Então, não é nem querer, é precisar, é necessitar, né? Então, isso é muito importante, né? Exatamente. Então, é isso exatamente que eu faço. Então, uma policy muito bem elaborada, muito bem personalizada, porque o seguro o qual hoje eu comercializo e personalizo é mediante o quê? O padrão de vida, mediante a necessidade do capital de seguro. Então, existem vários tipos de produtos de seguro. Seguro para educação de filhos, o seguro para, no caso, doenças, mediante um diagnóstico de uma doença,
Existem seguros em vida que eu estou falando, tá? Se a pessoa ficar internada, porque hoje a gente também vive um momento que os planos de saúde estão cada vez menos custeando algo mais profundo. Uma quimioterapia, um tratamento mais profundo. Eu recentemente eu paguei um benefício de uma segurada que, no caso, ela teve toda a parte de hospital pago pelo convênio, mas a quimioterapia não pagou. Então, ou seja, não basta ter plano de saúde, você tem que ter certeza do que está coberto esse plano de saúde. Porque na hora do sinistro que você vai falar, alô, está coberto o Sul América, Unimed, Bradesco? Então, você não sabe. Então, eu dou sempre esse exemplo, não espera para acontecer para ver se você está coberto. Então, todas as vezes que eu atendo um cliente para elaborar uma pólice de seguro, eu falo assim, olha, essa pólice de seguro você vai estar coberto se acontecer uma internação por acidente, se acontecer, se você vai ficar acamado numa UTI. Então, ou seja, os planos de saúde, eles não custeiam home care em casa. Eles não custeiam uma medicação. Então, ou seja, quando você sai de uma UTI, você pode ir para o quarto e para casa e precisar fazer fisioterapia, precisar de um enfermeiro. Então, ou seja, será que a família está preparada com essa reserva financeira para custear um gasto desse? Então, quando... Não, e assim, você pensando na mulher enquanto papel-chave, o que acontece? Se é o marido que ficou doente e foi para casa, não digo numa situação de home care, claro, que aí você precisa de toda uma formação específica para isso, mas para aqueles cuidados mais preliminares de quem chega de um hospital, de uma internação, a mulher ela tem condição de estar ali, né? De prestar esse auxílio, de dar esse apoio, ela tem mais jeito, mais tato, mais lida. Agora, o contrário, se é a mulher que chega em casa e que precisa desses cuidados, já é mais delicado. Nem sempre o homem, às vezes, dependendo da atividade que ele exerce, ele vai ter disponibilidade de tempo para poder fazer isso, né? Para estar ali mais presente. Alguns não têm muito jeito, são um pouco brutos, assim, não de maltratar, mas de falta de jeito mesmo, né? Então, você ter um recurso disponível para esse acompanhamento nesse momento é bem legal. E você tem percebido uma procura maior pelas mulheres, Flávia? Como é que está no seu olhar, no seu sentir, essa preocupação das mulheres numa garantia para o futuro? Sim, eu tenho percebido bastante, principalmente que a gente está atravessando aí um segundo ano pandêmico. O ano passado, estou 8 anos nessa seguradora como franqueada. Então, o ano passado foi o melhor ano que eu mais protegi pessoas no ano de 2020. A gente teve aí uma ascensão de 20% a 30% na procura e grande parte foram, sim, das mulheres. Então, ou seja, eu tenho uma carteira hoje de mais de 1.000 segurados. Então, o que eu fiz? Eu fiz um trabalho para proteger essas mulheres. E elas quiseram, elas aceitaram. Porque elas viram a importância de hoje, não é só o marido que precisa de seguro, a mulher também precisa. Por mais que a mulher ela pode ter o seu ganho financeiro, que ela contribua, porque geralmente é 70% a 30%, 70% é o homem, 30% é a mulher. Às vezes a mulher, a renda dela é 20% de comprometimento financeiro, mas seria um abalo financeiro se aquela mulher tiver um diagnóstico de um câncer. Tanto é que você mesmo falou, qual que é esse percentual hoje dos seguros pagos? Eu vou te falar firmemente, 40% é diagnóstico de câncer de mama, ovário e útero. 40%. Nossa! E outra coisa, que também é de se falar, que hoje você não morre da doença, você vive com a doença. Ah, sim. Por quê? Porque vivemos uma... Deixou de ser uma condenação, né? Vivemos numa medicina avançada, então, ou seja, conviver com a doença são gastos muito onerosos, quanto à medicação, tratamento, pode ser afastada do trabalho, tirar esse período produtivo. Então, o seguro ele acaba sendo bem-vindo não para enriquecimento, e sim de uma maneira de nobreza, porque o seguro ele não enriquece, ele protege. É bem legal isso. As mulheres precisam se preocupar, porque é aquilo que a gente estava falando agora há pouco, né? Nós temos uma estatística maior de determinadas doenças. Você falou um pouco de muitas vezes a participação da mulher ser 20%, 30%, mas não raro as mulheres hoje são chefes de família,
né? Não raro, as mulheres hoje têm uma participação, inclusive, maior na renda familiar, né? Então, assim, eu conheço pessoas, inclusive, do meu relacionamento pessoal, que por alguma razão o marido ficou desempregado ou o negócio não deu certo, quem segurou as pontas ali foi a mulherada mesmo, entendeu? Então, assim, é muito importante você pensar no futuro, você pensar no conforto do filho e pensar que você não. Eu fico triste porque não precisa de advogado, né? Mas você não vai precisar de processo, né? Porque, assim, é mais tranquilo, é um procedimento mais adequado e traz, como você disse, nobreza, porque traz conforto, né? Exatamente. E a questão do entendimento, né? Entender hoje quanto. Eu sempre falo, João e Maria, o quanto hoje Maria é responsável por essas responsabilidades financeiras de casa. E na falta Essas dela. informações são fatores determinantes, Flávia, na hora de definir qual é o capital segurado, quem vai ser o beneficiário, vocês fazem uma análise nesse ponto de vista também? Sim, fazemos, obviamente, para o seguro ele não virar uma despesa, o seguro ele não pode ser uma conta a mais para pagar, ele não pode ser uma despesa, e sim ele tem que ser visto como uma proteção. Então, no caso, eu faço Certo. análise da vida hoje familiar para entender hoje as responsabilidades financeiras, tanto do homem quanto da mulher, ou se for, no caso, solteira, não tiver filhos, assim, independe. Eu faço uma análise, o quanto ela vale hoje financeiramente e na falta dessa renda, o quanto vai impactar financeiramente a conta do dia a dia, que é a despesa básica, o financiamento de algo que está pagando. Então, ou seja, eu faço toda uma análise para não comprometer a renda. Então, é feita uma análise de todas as despesas versus a renda, para eu entender qual o capital de seguro adequado, qual o produto de seguro adequado, e a partir daí eu chego num valor, no caso de valor prêmio mensal, que nós chamamos o seguro, que é o valor que vai pagar mensalmente, é o prêmio mensal, para que aquele valor não atrapalhe financeiramente e aquele seguro não seja cancelado depois de 2, 3 meses. Por quê? Porque o seguro ele é algo para ser visto como andar de mão dadas com o plano de saúde. Porque o plano de É saúde, verdade. a pessoa fala assim, mas eu tenho plano de saúde, eu preciso esse seguro aí que ela está falando, seguro de doenças? Não tem nada a ver. O seguro saúde, ele vai custear o quê? As custas do hospital, exames laboratoriais, numa consulta médica. O seguro de vida, no caso em vida, ele vai trazer uma liquidez imediata mediante o diagnóstico na conta corrente do segurado. Então, ou seja, não vai usar esse dinheiro para pagar a conta do hospital. Vai usar esse dinheiro para o quê? Porque se segurado ficar, no caso, sem gerar renda, ficar afastado pelo INSS, ou no caso de PJ, né? O PJ. Nossa, esse é um problema. Exatamente. Então, o seguro ele vai fazer com que a família não tenha esse abalo financeiro na falta de renda, se deixar de gerar renda mediante uma doença ou uma invalidez. Eu me lembro, Flávia, que nós nos conhecemos justamente no momento de uma contratação de um seguro. Hoje eu posso dizer que é nosso cliente comum, Sim. mas que ele me chamou para conversar, para conhecer, para fazer algumas análises em relação da sua proposta de seguro. É comum as mulheres também pedirem a presença das suas advogadas, dos seus advogados, para ajudar, para orientar nessa tomada de decisão? Sim, é comum. Eu sempre falo, o que é comum hoje o cliente ter? A opinião do contador e da advogada. Essas duas pessoas, fazem parte do quebra-cabeça, assim, hoje do meu cliente. Por quais questões? Porque é quem ele confia. Então, ou seja, eu estou chegando nele na primeira vez, foi o que aconteceu conosco. Então, ou seja, a palavra do advogado ele tem um grande peso hoje com os meus clientes empresários e com as minhas clientes mulheres empresárias. Por quê? Porque a palavra da advogada é a advogada dela, a advogada da família. Então, assim, por favor, né, doutora Nassi? Não, faz todo sentido, porque é aquele tripé que você falou, né? O olhar do contador é bom
porque você tem um olhar dos números, né? Você filtra bem essa informação, o advogado faz essa avaliação jurídica, essa avaliação técnica, né? E você vem com a ferramenta que vai proporcionar uma segurança que a gente espera não usar, né? Vamos torcer para deixar lá, para se tornar uma poupança, né? Para que não seja necessário. Mas se precisar, é igual guarda-chuva, né? Ninguém gosta de carregar guarda-chuva, ninguém quer ter guarda-chuva, mas choveu que, ai meu Deus, por que eu não trouxe o guarda-chuva? E o seguro é um guarda-chuva que traz essa segurança, né, Flávia? Exatamente. E tocando nessa parte do guarda-chuva da traseira segurança, então, ou seja, olhando pelo lado seguro em vida, foram esses que eu te disse agora, mas olhando também pelo lado de sucessão, do planejamento sucessório, há de saber que se a esposa falecer, o marido também tem que ter uma ferramenta para ser a liquidez imediata para o quê? Contratar o advogado, pagar os impostos e fazer a transmissão de bens. Então, ou seja, muitas das vezes o marido só faz seguro para si, pensando que se ele morrer, a mulher recebe. Então, ou seja, e se a esposa falecer? Não existe uma regra. A gente não tem cristal para saber quem vai. É um sorteio. Exatamente. Então, ou seja, falando como planejamento sucessório, o seguro ele faz uma grande frente para o quê? Para não dilapidar o patrimônio que essa família está deixando. Então, eu sempre falo, as pessoas não sabem que tem a herança, mas para tomar posse da herança, existe o inventário. Inventário, existe a despesa, né? Existe o inventário, você tem que contratar um especialista da área, que é o advogado, para fazer os trâmites, no caso, para herdar os bens. Não é assim que funciona ou mudou? Opa, com certeza. Agora, aproveitando, pessoal, quem tiver dúvidas, faça igual a Caroline. Olha, a Caroline já mandou aqui algumas perguntas para a Flávia. Flávia, as mulheres são mais precavidas? Quem faz mais seguro, homem ou mulher? Tá. Atualmente, homens. Atualmente, mas nem eu estou te falando. Esse número ele tende a ter um equilíbrio, tá? Em questão das mulheres estar hoje trabalhando, estarem dividindo responsabilidades financeiras. As mulheres já nascem com esse dom de proteção, porque tem filhos, então elas já têm esse lado de proteger família. Então, ou seja, esse número está mudando por uma questão assim de proteção familiar. Ninguém mais hoje... É estratégica, né? Exatamente. Então, ou seja, sim, as mulheres estão procurando mais, fico feliz por isso. Espero que essa live aí corra aí grande parte da maioria, porque eu já li... Estão perguntando aqui, vai ficar no IGTV, pode compartilhar agora, pode bombardear a Flávia de perguntas, porque a Flávia me confidenciou que ela é especialista nisso. Então, tem que saber as respostas, né, Flávia? Então, assim, já na segunda pergunta da Caroline, você já respondeu, né, que as mulheres estão crescendo mais nessa procura por seguros, já pensando, então, nesse planejamento estratégico, nesse planejamento sucessório, né? Então, isso é muito importante porque não tem a despesa, você pagou antes, né? Então, nesse momento, seja da doença, né, ou no momento da sucessão, você já está ali prevenido. Agora, com relação à idade, Flávia, acho que é uma coisa importante. Sim. Nós temos mulheres né, já empreendedoras que começam a se preocupar e a se planejar com 18, com 20, com 25, outras despertam, né, aos 30, 40, 50. Tem um limite, olha, a partir de tal idade você não contrata mais o seguro. Até que idade isso funciona? No caso, eu recomendo até 65 anos. Tá? Tendo, obviamente, uma saúde mediante não ter nenhum tipo de agravante de risco, ter tido algum tipo de doença. Porque, assim, infelizmente, quando a gente chega numa terceira idade, aos 65 anos, de duas uma. Ou você chega muito bem, muitíssimo bem, ou, infelizmente, você
não chega tão bem, que passa a ter já um quadro de diabetes, colesterol, pressão alta. Então, ou seja, quanto mais jovem contratar o seguro, melhor é, por vários fatores. Obviamente, questão de saúde, questão da idade, então, ou seja, quanto mais jovem, melhor, porque o seguro da empresa qual hoje eu tenho uma franquia, tem o congelamento da idade, então, quanto mais jovem, melhor, que mais barato fica, e também pela questão de estar saudável. Mas, respondendo a sua pergunta, fazemos até os 75 anos, tá? São raríssimos. Beleza! São raríssimas as companhias de seguro que fazem até essa idade. Tanto é que seguro de banco, que é o que eu chamo de prateleira, é até 60, 65 anos. Então, temos uma exceção, mas eu sempre falo, saúde de Jane Fonda. Que bacana, bacana, show de bola. A Carol está perguntando aqui também, olha, em virtude da independência das mulheres, que em algumas vezes não buscam formar uma família, quem elas têm indicado como beneficiário? É bem oportuna essa conversa, essa pergunta da Carol, porque eu tenho conversado com muitas mulheres, mulheres bem-sucedidas, empreendedoras, e que às vezes falam, mas e aí, você já tem filhos? Tal? Não vou ter filho. Aí você fica, né? É diferente, né? Que a gente já nasce brincando de boneca, aquela coisa toda, aprendendo a lidar com uma criança, com um bebê, mas assim, tem sido muito presente essa questão de optar por não ter filhos, né? Então, aí, quem as mulheres, você já atendeu mulheres com esse perfil? E se você já atendeu, quem elas escolhem como beneficiários? Já atendi sim, é normal essa geração, chamamos isso de geração YX agora, né? Que não quer ter filho, não quer ter carro. Na geração nova, é mais fácil, porque agora tem tanta letra. É verdade. Já atendi sim, então assim, primeiro de tudo, vou dar uma resposta bem profunda para você. Essa geração é a geração que mais precisa de seguro, primeiro de tudo. Vamos falar uma cliente de 25 anos, terminou os estudos agora e está ingressando no mercado de trabalho. Ela tem 25 anos. O que está acontecendo com ela? Ela está iniciando a formação do patrimônio dela, com 25 anos. Então, pensa só, até ela chegar na terceira idade, 65 anos, quantos anos temos aí pela frente? 40 anos. Ela tem 40 anos para gerar renda, produzir, chegar lá na terceira idade e falar, ufa, vou me aposentar. Só que se acontecer um impacto nesses 40 anos que ela interrompe o crescente dela da idade produtiva, tipo uma invalidez, uma doença, um atropelamento, a gente tem vários casos, se eu for nominar agora, falar agora que a gente vai passar o nosso tempo, mas assim, algo que tire de gerar renda. Então, essa pessoa, quanto mais jovem, mais precisa de seguro. Por quê? Porque não teve ainda tempo suficiente de guardar esse dinheiro e que o dinheiro passa a ser o próprio patrimônio. Então, ela pode ter uma interrupção na vida dela. Então, ou seja, respondendo essa pergunta, quem que é o beneficiário hoje de uma apólice de 25 anos, de 30 anos? Aí eu pergunto, hoje, como ela chama mesmo sua filha? Eu sempre esqueço. A Carol. A Caroline. Carol, me diz uma coisa. Hoje alguém depende hoje financeiramente de você? Um pai, uma mãe, um irmão? Pode ser que ela fale não, ou pode ser que ela fale sim. Eu já tive um caso de uma menina de 27 anos que a mãe é dependente dela e a mãe não gera renda e é aposentada pelo INSS com R$1.000. Então eu falo assim, então eu faço as perguntas corretas. Quem depende hoje financeiramente de você, Carol? Minha mãe. Então a gente vai deixar para sua mãe. Ninguém, Flávia, ninguém depende financeiramente de mim, então nós vamos fazer o seguinte, tem que nomear um beneficiário, tá? Há de saber que esse seguro ele é seu em vida, você é a própria beneficiária. Se acontecer uma invalidez, uma doença, mas você tem que nomear um beneficiário. Pode ser um irmão, os seus pais, futuramente os seus filhos. Pode ser uma ONG, olha aqui, legal. Isso, pode ser uma ONG. Eu tive esse caso. Aí sim, a Ana também está falando, né, de fazer o seguro por invalidez. Agora, Flávia, isso me despertou aqui uma curiosidade.
Nesse exemplo que você falou, 25, 27, 20, tal, 30 anos, não tem filho, ou não tem marido, não tem independente. Ao contrário, a mãe que depende dela, né, para poder, então, ela suprir as necessidades da mãe. Agora, imagina essa mulher acometida por uma doença, por um fato grave, que não consiga suprir suas próprias necessidades e ainda depende da mãe que ganha um salário mínimo. Não é Exato. verdade? Então, nesse momento, você ter esse colchão, eu lembro que em uma das lives você falava um colchão, né, de segurança, é bem tranquilo, é bem oportuno, né? Porque assim, não, mas a pessoa paga INSS, vai ter lá uma pensão, aquela riqueza que o INSS paga, né? Então, tem exatamente essas preocupações. Olha o que a Denise está perguntando, como é que é? A pessoa beneficiária necessariamente precisa saber que é? Não. Não, né? Ela vai Não. descobrir depois, não é isso? Não precisa saber quem é, não. Ela deixa quem você quiser de beneficiário. Agora, você pode deixar sobrinho, sobrinha. Eu tenho uma segurada que ela não tem ninguém, mas ela tem um caseiro que cuida de 20 gatos dela. Ela deixou para o caseiro para cuidar Olha dos que 20 gatos interessante. dela. Então, ou seja, eu tenho um segurado que ele não tem pai, mãe, sobrinho, tem ninguém. Ele é ele por ele. Tanto é que quando eu fui atender ele falou, Flávia, eu não preciso desse seguro. Eu falei, ele é médico. Eu falei, doutor, você precisa. Porque hoje você é a sua força motriz. Ele é o Vitalmo. Ia falar o oculista. Quem que não usa óculos que nunca falou oculista, né? Ele é o Vitalmo, meu médico. Ele falou, Flávia, não precisa. Eu falei, precisa, doutor. Precisa pelas suas mãos. Precisa porque você está ali clínica. Mas eu não tenho para quem deixar. Aí eu cheguei nele e falei assim, você ajuda alguma instituição? Bingo, ajudo. Nós vamos deixar para essa instituição. Então, para quem colocou aqui, pode deixar sim para uma instituição. Então, ou seja, aproveitando, eu sou madrinha de uma instituição de deficientes intelectuais e desde esse momento que eu passei a ser madrinha dessa instituição que se chama ADERE, eu passei a ver que hoje o quanto é importante os pais que têm filhos, adolescentes ou até mesmo cuida de um parente, um idoso que necessita de cuidados, que essa pessoa não vai gerar renda por uma questão da própria saúde dela. Então, ou seja, o quanto é necessário esse pai deixar uma pólice de seguro. Por quê? É uma pessoa que vai ter para sempre um tratamento. Como é que fica na falta desse pai, desse tio, desse irmão? Então, ou seja, é um assunto profundo, é um assunto que eu sempre falo, todos precisam de seguro em vida e de morte, porque se algo precisa, em vida e de morte. Tem como... Eu ia comentar agora essa questão do beneficiário, que a pessoa não precisa saber, fazer um paralelo com o testamento, é igual ao testamento. Sim. Eu faço o meu testamento, que eu vou deixar todos aqueles carnês que eu tenho para pagar para a Flávia. A Flávia não precisa saber. Agora, se tiver para receber, então ela vai ficar mais feliz ainda. E o seguro é a mesma coisa. Agora, a Ana perguntou aqui, se o beneficiário não for parente, vai ter que justificar? Não, mas vai ter que explicar lá, porque, por exemplo, traçando, então, esse paralelo com o testamento, que é o que a gente faz, é muito comum, no testamento a pessoa não precisa justificar se vai deixar para o primo, para o tio, para o parente, para o amigo, para uma instituição de caridade, não precisa. Agora, no seguro de vida, lá com você, se a pessoa, ela pode ter filho, ela pode ter marido, como pode Sim. não ter, ela quer deixar X, né? Ou para uma ONG, ou para uma pessoa X. Pode e não precisa explicar? Vou explicar. Então, é assim, funciona assim. Pode deixar pai, mãe, irmão, tio. Passou a ser amigo, passou a ser sobrinho. A única justificação vai ser assim. Vamos supor que a pólice é minha. Eu quero deixar para um amigo. Para sua advogada. Para minha advogada. Eu quero deixar para advogada. Aí eu só tenho que justificar na pólice de seguro, porque isso quem pede é a SUSEP, que é que organiza, que cuida das seguradoras. Eu tenho que colocar assim, eu, Flávia, me preocupo com o futuro financeiro da doutora Nancy, pois
deixei para ela algumas pendências que ela precisa resolver se algo acontecer comigo. Eu vou justificar isso. Ponto. Mais nada. O seguro, a pólice de seguro é o único bem que a pessoa em vida deixa para quem quiser, o quanto quiser. Porque depois que ele morrer, minha amiga, ele não está aqui. Ai, mas ele queria, ele tinha me falado. Gente, não adianta. Ninguém Não tira. tem como. Ninguém tira. Se você deixar 5, 10, 20%, 60%, ninguém tira o benefício de uma pólice de seguro que foi deixado pelo segurado. Ninguém tira. Então, desculpa com todo respeito que eu vou falar agora. Existem casos de 2, 3, 4 casamentos que a atual mulher não quer separar essa questão com outro filho. Existem essas brigas. Eu já presenciei. Então, qual que é a melhor maneira de resolver esse pai? Deixa uma pólice de seguro para esse filho. A hora que esse pai partir, esse filho vai lá e vai receber 1 milhão, 2, 3, o quanto esse pai quiser deixar. Então, existe essa maneira saudável da atual esposa falar assim, ó, tá bom. Então, ou seja, não vamos brigar. Continuo aqui casado com você, não vou deixar nada lá pro Joãozinho. A pólice de seguro. Resolveu. Tudo resolvido, tudo resolvido. É mais ou menos ainda naquele paralelo que a gente falou agora do testamento, né? Claro que precisa haver um equilíbrio em todas as decisões, mas assim, é muito, muito, muito difícil você modificar essas situações, né? Então a gente vê que tanto o seguro quanto o testamento são ferramentas importantes para pensar no futuro, né? Isso, a aposentadoria pode deixar para o filho? Cleusa, minha querida amiga, olha, isso daí é assunto de uma outra live, porque tem a ver com INSS, com incapacidade, com idade. Então, aí depois a gente conversa melhor sobre isso. Seguro pode, faz um seguro com a Flávia, depois eu te apresento a Flávia, ainda mais a Cleusa. A Cleusa é aquilo que aquela pessoa que eu chamo de pé de boi, né? Ela está pronta, é pau para toda obra, né? E ela é a chefe de família, é responsável lá por tudo, né? Então, a Cleusa precisa fazer um seguro de vida também. Conversar, Cleusa. Então, ou seja, eu sei que a gente tem aí 10 minutos. Qual que é o recado, gente? O seguro fez muita falta na vida da minha mãe. Minha mãe ficou viva com 45 anos, meu pai infartou com 50 anos, com 4 filhos. Então, ou seja, nossa, isso na década de 90. Passaram-se 10 anos, eu fiquei viúva com 29 anos, a minha filha tinha 1 ano de idade. Então, ou seja, qual que é o meu maior propósito hoje, que é a terceira live que a gente está fazendo? Então, eu sempre falo, meu maior propósito é levar a verdade para a maioria da população. Por quê? Porque as informações verdadeiras desse nosso grande Brasil, infelizmente, chega muito lentamente. Então, ou seja, vocês que estão aí na live, vocês que estão aí nos assistindo, passe essa informação adiante, não guarde. Eu falo assim para os meus segurados, não me guardem segredo. Você não é obrigado a me apresentar pessoas que eles vão realmente fazer. Não precisa fazer, apenas me escute. Eu quero mostrar o quanto é importante essa pessoa ter uma pólice de seguro em vida. Porque uma coisa é certa, ninguém ficará aqui para sempre. E não. E uma coisa é certa, enquanto temos saúde, trabalhamos, produzimos. Mas o que hoje poderia tirar hoje de deixar de gerar renda? Uma doença, ficar acamado numa cama de hospital, ficar inválido. E como é que fica? Então vamos parar, vamos analisar hoje. O que eu tenho hoje de dinheiro é suficiente para eu não gerar mais renda? Se você chegar nesse ponto da sua vida, falar, beleza, então ok. Mas se você fizer e ensina para a gente como é que faz, né, Flávia? Porque a gente está até hoje trabalhando, não? Exatamente. E se você fizer a conta que hoje viver demais é um grande risco. Hoje a expectativa de vida, me corrige, 85 anos. Verdade? Daí para mais. Daí para mais. Daí para mais. Então, eu me empolgo. Então, gente, eu acho que esse recado da Flávia ele é muito oportuno e ele vem muito de encontro com o que a gente sempre falou. Pensar num planejamento sucessório e usar essa ferramenta, que é o seguro, que ela é bastante
bastante completa e ela serve não só para a sucessão propriamente dita, que é quando você parte, quando você vai embora, mas para momentos de saúde, de doença, de acidentes, de invalidez. Então, ele traz um conforto, né? Então, eu até estava conversando com a Flávia, quando a gente estava bolando essa questão da live, que a gente falou sempre muito em planejamento sucessório, mas é um planejamento preventivo. Sim. Porque quando é o futuro é amanhã. Amanhã já é o futuro, amanhã você pode passar mal, amanhã você pode não estar trabalhando, amanhã você pode partir, e quando você se planeja, você se organiza, você deixa o seu ente querido bem cuidado, você cuida de você mesmo, isso é muito importante. E a presença do advogado para te apoiar nessas decisões junto ao corretor, a outras ferramentas que estão disponíveis, mas é muito importante a prevenção, né? É melhor, como dizem, né? É melhor prevenir do que remediar, né? Exatamente, exatamente. Então, ou seja, analisem tudo isso que a gente conversou hoje, é extremamente benéfico para si. Outro ponto muito importante, é muito barato se proteger. É barato, eu garanto para vocês. É barato, a ponto de... quem entrar em contato comigo amanhã, eu faço a análise de seguro, vocês vão rir. Vocês vão falar, não acredito, mas que é barato. Tudo que é preventivo é mais barato. O que sai mais barato? Você fazer uma consulta num médico para um exame de rotina é preventivo. Por quê? Ele vai já identificar possíveis sinais, vai corrigir algumas coisas que estão acontecendo, ou ele já vai descobrir precocemente uma doença. Um preventivo jurídico, quando você tira dúvidas com o seu advogado na tomada de decisão, é um preventivo que vai sair mais barato, porque sai mais barato você ter uma consulta, você ter um aconselhamento, do que você contratar para um processo, porque já pressupõe aí o quê? 2 despesas, né? E o que é barato também é pensar nessa prevenção que esse seguro pode trazer. Então, assim, eu chego a dizer que é um investimento, não é nem uma despesa. Não é verdade, Flávia? Exatamente. E complementando o que você acabou de falar, por mais que você tenha uma reserva hoje financeira, entenda que essa reserva financeira é para sonhos, viagens, para ter uma terceira idade sem depender do INSS. Só que se acontecer uma fatalidade antes e você tiver que usar essa reserva financeira antes do previsto, como é que vai ficar? Aí o pote secou. Lá na frente. Já pensou? Como é que vai ficar lá na frente? Só que nós vivemos num país que ele é assim. Por quê? Porque as pessoas não têm o hábito de se proteger. Não tem o hábito de entender qual que é a importância de um seguro. Então, ou seja, procurem o seguro enquanto vocês podem ter. Não espera acontecer uma fatalidade para falar, agora eu quero um seguro. Não façam isso. Vai ser o erro da vida de vocês. É verdade. Pode ser tornar mais caro, né? Pode tornar mais caro e pode não ser elegível para esse tipo de coisa. E aí você perde uma ferramenta importante como essa, que é preventiva, é sucessória e tem todas essas suas características. Flávia, minha querida, acho que a gente precisa partir aqui para encerrar, para não ficar naquela de vamos desligar correndo, porque senão não salva, né? Eu agradeço muito a todos que aqui compareceram, que participaram, que contribuíram, que interagiram. É muito importante isso para nós. Mantém esse nosso ânimo, né, de continuar investindo algumas horas do nosso dia para esse bate-papo, para essa troca de informações e ideias. Agradeço muito a sua presença, a sua disponibilidade, a sua paciência, e um beijo grande para você. E logo, logo a gente pensa num outro assunto, num outro tema, que eu quero ter você aqui de volta conosco. Por favor, eu também quero te agradecer o seu tempo, o seu convite. Quero agradecer que eu estou vendo aqui um monte de rostinhos, a Nátia, fofa, Fernanda, Kimi, Roberta. Tem aqui a doutora Ritinha. A doutora Ritinha é minha amiga, minha segurada. Olha, eu tenho muita gente aí que entrou. Obrigada a todos vocês. Não nos guarde em segredo. A gente pode mudar a vida de famílias,
mediante a contratação de uma pólice de seguro bem elaborada. Porque se você tiver hoje uma pólice de seguro, não significa que você está segurado. Atenção! Então, ou seja, saiba muito bem com quem você está contratando. Condições gerais está lá para ser lida igual bula de remédio. Não é do... E olha, se não quiser ler, chama a Flávia. Toma um café com a Flávia, que ela te explica tudo, que ela sabe tudo na ponta da língua. Eu sou apaixonada pelo meu trabalho. Eu amo, eu faço com... Parabéns, isso é muito importante. Porque a gente leva informação para a população. Essa é a parte melhor do trabalho. É levar informação, levar a verdade. Tá bom, querida? Beijo grande para você, um beijo para todos. Boa noite. Beijo, boa noite.